Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Pó de Graça. Estamos aqui nesta mesa cheia de graça. E o nosso tema de hoje, como vocês sabem, ouviram, a fé reformada em Moçambique. Afinal de contas, o que é isso? Meu nome é Sadamo das Neves Leria e estarei com vocês aqui e estou neste lugar cheio de graça com o pastor. Vocês sabem, estava aqui e voltou hoje, como ele prometeu. Depois vou para que ele se apresente. Mas antes de mais, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder mais conteúdos do Pó de Graça. E se tiver alguma dúvida, pode mandar através do nosso inbox do Facebook e pode também colocar na barra de comentários no Facebook, assim como no YouTube. E aí nós poderemos colocar a sua questão aqui para o pastor Ibrahim e ele vai esclarecer a sua dúvida. Como sempre falo, se você mandar um rala para um tio e uma tia, aí vai ser mais difícil ler este comentário para o pastor Ibrahim. Então, só vamos ler aquelas perguntas boas que vocês forem a fazer. Façam boas perguntas. Eu tenho boas perguntas aqui também. Por exemplo, o que se difere formado em Moçambique? Será que é aposentar? E aí vocês não sabem o que se difere formado em Moçambique. Então, vamos ouvir aqui, vamos aprender com o nosso querido e amado pastor Ibrahim. Falei o nome. Bem, pelo menos está certo. Pastor, pode se apresentar, por favor? Bem, como já disse, eu sou Ibrahim. Sim, eu sou Ibrahim. Quero dizer que, pastor, é um grande privilégio para nós e alegria estar conosco aqui neste programa. E seja bem-vindo ao Pó de Graça, mais uma vez. Mas como é que está? Como é que está isso? Grande saúde. Sim. Temos de saúde. Sim. Eu estou bem, graças a Deus. E também para mim é um privilégio poder estar aqui e conversarmos sobre este assunto que eu penso que é atual e tem razão de ser que tenhamos um tempo para falar sobre ele. Muito obrigado. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Amém. Que tal? Está a sentir essa graça? Essa aqui está cheia na mesa. parece que toda a atmosfera. Aqui no Pó de Graça sempre tem isso. Nós sentimos essa graça dentro. Bom, então aqui respira-se oxigênio graça. Gostei. Vou sempre emprestar esse termo. Gostei. Oxigênio graça. Oxigênio graça. Assim eles já aprenderam também. Muito bem, pastor Ibrahim. O que significa, indo direto ao assunto, o que significa ser reformado? Ou seja, aliás, vou começar. O que significa ser reformado? Sim, acho que isso pode aproveitar também o que significa ser reformado, responder. Ok. De facto, as duas perguntas acabam fazendo com que tenhamos mais ou menos a mesma resposta. Conquanto que ser reformado é, vamos dizer, ou adotar, ou estar alinhado, ou crer nos princípios da fé reformada. Então, ainda que pareça que é a mesma pergunta, é relativamente diferente. A fé reformada existe por si só, como fé reformada, como uma estrutura, como um sistema de teologia, por assim dizer. Mas ser reformado também pode ser separado desta realidade. Então, a fé reformada, temos muitas maneiras de responder essa pergunta. Podemos vê-la no contexto mais histórico, que começa com os reformadores, como sabemos, mas ao mesmo tempo podemos olhar para ela como os fundamentos dela mesma, como fé.
como um sistema de interpretação das Escrituras, por assim dizer, se também aceitarmos essa palavra sistema. Então, em palavras muito simples, eu diria que a fé reformada são dois movimentos que eu vejo eles como fundamentais. O movimento de voltar às Escrituras e ter as Escrituras como autoridade máxima, acima de tudo e de todos, mas ao mesmo tempo o movimento de colocar Deus no seu lugar. Quando nós colocamos as Escrituras e Deus no seu lugar, diria que isto é que, de uma forma muito simples e básica, fundamenta o que é a fé reformada. E colocar Deus no seu lugar é colocar Deus como soberano absoluto e que age por sua livre e soberana graça ao mesmo tempo. Então, acho que esses dois movimentos de colocar as Escrituras no seu lugar como autoridade máxima e absoluta, acima de tudo e de todos, e o colocar Deus como soberano que governa sobre tudo e sobre todos, de uma forma muito mais resumida, eu diria que esta é a fé reformada. Mas também podemos ampliar, podemos responder de uma outra maneira, do ponto de vista mais doutrinário, embora o que eu acabo de dizer também seja doutrinário. A fé reformada também é vista nos 5 pontos e nas 5 solas. Então, 5, então nos 10 pontos, em que os 5 são chamados de doutrinas da graça, e depois as 5 solas. Eu espero que os que nos assistem possam saber do que estou a falar, a não ser que Acho tenha que entrar. tem que entrar. Então, as 5 solas, como já sabemos, acabo de falar de uma delas, a autoridade máxima das Escrituras. Então, é solo as Escrituras, solo Cristo, somente as Escrituras, somente Cristo. Não estou a dizer uma ordem, que somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente glória para Deus. Então, essas são as 5 solas. E, de facto, entrar no fundamento de cada um deles. Somente as Escrituras, eu já disse, que a questão de que somente as Escrituras são autoridade máxima para todas as coisas na nossa vida, como cristãos. Somente Cristo, nós somos salvos 100% por causa de Cristo ou em Cristo, nada mais é adicionado a Cristo, então somente Cristo. Somente a graça, esta salvação que é somente em Cristo, baseado somente nas Escrituras, é somente pela graça de Deus. Não há nenhum mérito da parte de quem é salvo. E tudo isso é somente pela fé. Não há mais nada fora da fé que nos faz receber estas bênçãos da salvação que vem da parte de Deus. E todos esses 4 somente juntos fazem com que tenhamos o 5º, que somente a glória é para Deus. E, de fato, qualquer um destes, quando é mudado, diminuímos a glória de Deus. E se nós pensarmos que o homem faz alguma coisa, então estamos a dividir a glória que é somente para Deus e a partilhamos com o homem. Então, as 5 solas resumem-se nisso. Por outro lado, temos as 5 doutrinas da graça. A primeira, que também não vou necessariamente dar uma ordem, mas vou dar as 5 doutrinas principais. Primeira, a depravação total. A graça irresistível, a expiação limitada, eleição incondicional e a preservação dos santos. A depravação total. Na fé reformada nós acreditamos que o homem não tem capacidade nenhuma em si mesmo de se volver para Deus, de tomar iniciativa para Deus em relação ao que tem a ver com a salvação. Então o homem está totalmente depravado, totalmente cego, morto espiritualmente. Efésios capítulo 2 é interessante a maneira como faz essa narração de que estamos mortos, estamos insensíveis ao que tem a ver com a necessidade da nossa própria salvação. Então nós precisamos de Deus agindo em nós. E isso tudo é feito por uma graça de Deus que é irresistível. Deus, quando então dá o primeiro passo, é por isso as 5 solas dizem que somente a glória é para Ele, porque Ele é quem vai dar o primeiro passo, por causa da graça dele, que quando Ele quer salvar alguém, essa pessoa não pode resistir. Então, esta é a graça irresistível e a expiação limitada. Então, esta graça nos vem, de novo, temos Cristo neste aspecto, que
a expiação é limitada, é só para os eleitos. Deus, em Cristo Jesus, está a salvar aqueles a quem Ele quer salvar. Então, temos de novo a depravação total, temos de novo a graça irresistível, temos de novo a expiação limitada e temos, antes da preservação, temos... Antes da preservação. Temos graça irresistível, ainda não dissemos isto. Então, temos a graça irresistível, ou já dissemos, vamos lá ver. Depravação total. Depravação total. Eleição incondicional. Eleição incondicional. A graça irresistível. Graça irresistível. Expiação limitada. E perseverança dos santos. Muito obrigado. É isso. Pastor Ibrahimo percebeu que, ao abordar esses dois conceitos, esse primeiro e o segundo, eu percebi que aqui o pastor Ibrahimo está a dizer que a reforma é primeiro voltar às escrituras, e com essa segunda aí, está a convergir exatamente só para Deus. Quer dizer, não tem participação do homem, não sei se notou isso. Bem, é o que estou a dizer. Na outra vez tentei explicar, quando acho que não foi possível, eu tentei explicar que, de uma forma geral, no que eu vejo, não de uma forma geral absoluta. Eu acho que nós concordamos como cristãos, a maioria dos que se chamam cristãos, concordamos em alguns elementos, não em todos eles. Concordamos na existência de um Deus que é trino, acreditamos, estes são alguns elementos que nos unem, acreditamos num Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, temos algum alinhamento nesse aspecto. A outra coisa que eu vejo é que nós concordamos que o ser humano é pecador. Ou seja, acreditamos que é criado, mas ao mesmo tempo acreditamos que é pecador. Ao acreditarmos que o ser humano é pecador, ao mesmo tempo acreditamos que ele precisa de um redentor, precisa de salvação, por assim dizer. Aonde divergimos, ou também podemos acrescentar que quando nós acreditamos na existência de Deus, na criação e na existência do pecado, na necessidade da salvação, ao mesmo tempo acreditamos que o ser humano precisa de se reconciliar com Deus. A diferença está em como nós entendemos, à luz das Escrituras, como é que esse processo acontece. Então, aqui chamaríamos que temos um ponto. A última vez eu estava a dar o exemplo de um eixo. Você tem num lado o ser humano e outro lado Deus, independentemente de onde você preferir. Se quiser Deus deste lado, o ser humano do outro lado. Mas esse eixo começa aqui no zero, vamos assim dizer, em que concordamos na criação, na existência de Deus, no pecado do ser humano, na necessidade da salvação. A diferença está no movimento que fazemos a partir do momento que estamos conscientes de que o ser humano precisa da salvação. Nos movemos para Deus ou nos movemos para o homem? A doutrina segundo a qual o homem tem que buscar a Deus, então, a partir da consciência do pecado, estes se movem para o ser humano. De tal maneira que há um mérito para o ser humano. Mas os reformados movem-se para Deus, em que Deus é quem dá o primeiro passo para alcançar o ser humano. Enquanto os outros dizem, movem-se para o ser humano e dizem que o ser humano é que dá o movimento para chegar a Deus. Então, é aqui onde nós temos a diferença. Então, quando você se move para o homem, a doutrina da salvação que vai ser articulada é centralizada no homem. Os teólogos chamam de antropocêntrica, ou seja, está centralizada no homem. É o homem que vai fazer, é o homem que vai pensar, é o homem que vai tomar a primeira iniciativa. Enquanto os reformados movem-se para Deus. Então, são teocêntricos ou cristocêntricos. E vemos à luz das Escrituras que é Deus quem toma a primeira iniciativa. Toda a Bíblia nos mostra isso. Sim. Quando nós olhamos Adão e Eva, depois de pecarem, se nós irmos para Adão e Eva, vamos ver que eles fugiram de Deus e se esconderam, segundo as Escrituras. Mas quando nós olhamos Deus, nós vemos que Deus foi até eles. E depois Deus fez a promessa de um descendente que salvaria o homem. Então, sempre foi Deus desde Gênesis até Apocalipse,
Nós, quando olhamos as Escrituras, Deus sempre tomando a iniciativa, o povo sempre se desviando desde o nosso pai Adão, nós sempre nos desviamos, mas Deus sempre vem a nossa traje. Então, esta é a grande diferença entre os reformados e alguns dos que temos esses elementos comuns, como eu já disse, aqui no Zero, e os outros que estão centralizados no homem. Penso que essa é a grande diferença. Muito obrigado. Tem como passar só para falar para eles para trocarem de tema? Sim, pronto. Baixo mesmo lá. Sim, muito obrigado, pastor Ibrahimo. E aí, se formos a ver, será que a sua igreja ou você mesmo se identifica com que somente a glória pertence a Deus, ou que somente a Bíblia é suficiente, ou que Jesus é suficiente, ou que a graça de Deus é suficiente, apenas ela, ou que somente a fé pode salvar você com base, ouvimos com o pastor Ibrahimo, e com base nas Escrituras? Ou vou perguntar, será que acredita que nós somos totalmente depravados? Acredita que nós não temos a capacidade por nós escolher Deus? Ou que se Deus quiser me salvar, Ele pode me salvar, não tem como resistir a Ele? Ou se Ele me manter, nada, nem Satanás, nem ninguém pode me tirar? Então, se você acredita, acho que pode se identificar como reformado. Mas se você não acredita nisso, fique aqui ainda e vai ouvir muito mais sobre isso. O pastor Ibrahimo foi bem claro aqui que isso tem base bíblica e está na Bíblia. Uma das passagens que mais me recordo é Jonas, acho que é Jonas 1 ou 2, versículo 9, acho que é 1, que diz: ao Senhor pertence a salvação, somente ao Senhor, não ao homem. E muito obrigado, pastor Ibrahimo, por esse conceito, por essa definição, por esse esclarecimento. Mas indo no modo tão pessoal aqui, como é que se tornou reformado? Uma pergunta interessante. De novo, talvez vamos repetir isto para ficar bem claro para nós. O movimento de ir para Deus de uma maneira mais simples possível é o movimento de se tornar reformado. E o movimento de ir para o homem é o movimento contrário, que eu tenho dificuldade como dizer, para não ser muito, talvez, ofensivo, vamos assim dizer. Eu me tornei reformado quando deixei de olhar para mim mesmo e confiar em mim mesmo. E começar a confiar em Deus, à luz das Escrituras. À medida que eu descobri a fé reformada através da leitura. Há uma mistura de coisas aqui. Há um livro muito interessante que acho que já falei, os que me ouvem já há bastante tempo talvez já terão ouvido, Verdades que Transformam. Tem doutrinas muito interessantes, colocadas com justificação bíblica. De quem é esse livro? Penso que é Dr. Kennedy, mas o tema é Verdades que Transformam. Já penso que é Dr. Kennedy que escreveu o livro. Tem uma capa nova, diferente da capa que eu li há muito tempo. Então, de alguma maneira eu comecei a participar nas conferências, fiel, mas não foi necessariamente a conferência fiel. Mas a partir de lá eu tive acesso, um dos livros foi este, As Doutrinas sobre a Justificação. Uma das doutrinas que me despertou foi a doutrina da predestinação, que está lá bem tratada. Muitos já tentaram e provavelmente o fazem bem a explicar esta doutrina que provoca muitos problemas em muitas pessoas. Uma das coisas que ele diz naquele livro, que ele diz: se a doutrina da predestinação te incomoda,
provavelmente você não é predestinado. Provavelmente, Poxa, atenção. isso foi forte. Mas a doutrina da predestinação é uma doutrina de alívio, de alegria, de você saltar como se tivesse marcado um golo. Quando você entende o que é predestinação, você salta de alegria e de louvor a Deus. Foi isso que aconteceu comigo. E também tem a doutrina da certeza da salvação. Estas doutrinas, o chamado eficaz, ele fala disso também. E, repito, ele não só fala palavras, mas ele vai, à luz das Escrituras, provar o que ele está a dizer. Então, eu li o livro, mas não, deixa eu ver. Uau, sim, está aqui nas Escrituras. Então, aquele livro foi um livro que me ajudou muito, de uma forma geral. Mas também o Antigo Evangelho ajudou-me muito a entender este aspecto das doutrinas da graça e o contrário delas, e ver como é que isso tem a base bíblica. E eu fiquei convencido. Então foi a partir desses primeiros 2 livros, principalmente, a leitura desses primeiros 2 livros. Depois a fome nasceu. Eu fui lendo mais e mais sobre a fé reformada. E quanto mais lia sobre a fé reformada, sobre as doutrinas da graça, eu mais entendia à luz da Bíblia que o sistema, vamos assim dizer, a teologia reformada está mais alinhada com as Escrituras do que qualquer outro sistema de teologia. Eu não sou reformado simplesmente porque gosto de fulano, ou porque acho que a palavra reformada é bonita. Não. Eu sou reformado porque o argumento da teologia reformada me parece mais alinhado com as Escrituras. Uma curiosidade aqui, muito interessante. Tem um jovem irmão, muito amigo, que diz que fez uma pesquisa no inteligência artificial. Ele pediu que a inteligência artificial, segundo os originais, fizesse uma análise entre a fé reformada, entre o calvinismo, o arminianismo, Agostinho tem uma quarta, e o pelagianismo, acho que é isso que Sim, ele Pelágio, colocou. sim. Então ele pediu o AI para fazer uma busca de acordo com os originais e dar uma recomendação. Então ele me mandou os resultados da pesquisa 2, 3 semanas atrás. Eu dei um uau. E eu recomendo a quem queira fazer isso. No fim, a inteligência artificial recomenda, porque ele diz, dá-me uma recomendação. Qual deste eu devo seguir? Até a inteligência artificial, a resposta que deu é que, analisando os originais, o que está mais consistente às escrituras é o calvinismo. Então, eu recomendo o calvinismo. Ele te dá todas as respostas. Então, eu lanço esse desafio. Quem sabe qualquer um pode provar isso. Vai fazer essa pesquisa e pede uma recomendação do AI. Mas note, diga analisando os originais. Tem que fazer análise das escrituras nas línguas originais, que é o hebraico e o grego. Temos ali um pouquinho de aramaico, mas no geral sempre disse o hebraico e o grego. E vai ver. Eu fiquei surpreso, eu fiquei uau, porque de facto foi simplesmente isso que eu espero que a pessoa que me deu a informação. Mas ele me mostrou de facto. Então eu recomendo isso. Mas tirando isso, pessoalmente falando, o sistema de interpretação das escrituras faz mais sentido na teologia reformada. Quando você lê a Bíblia de capa a capa, não só escolher uma partinha, não, todas as escrituras, o que mais faz sentido e você consegue explicar as outras linhas teológicas é na base da teologia reformada. Se você pega as outras linhas teológicas, os argumentos reformados da Bíblia, você não consegue explicar. Não tem como explicá-los. Não tem coerência. Não tem coerência. Mas a partir do argumento da teologia reformada, você pode explicar qualquer outro sistema e justificar onde aparentemente há contradições ou há falhas por aí
por aí dizer, por aí em frente. Por exemplo, se alguém diz, há passagens na Bíblia que dizem, que parecem nos mostrar que o homem tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Então, quando você pega esse tipo de passagem, por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, temos que crer. Ok. Você segue para a linha do homem, ou seja, olha, concentra-se mais no homem. Então, a partir daí, você pode... Não, então, o homem tem que fazer alguma coisa. Mas depois, se eu pego Efésios 2, que é clássico, Efésios 2, 8 e 9, pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras. Versículo 9, para que ninguém se glorie. Então, como é que você vai juntar esses... Porque está claro na Bíblia que não é de obras, para que ninguém se glorie. Mas João 3,16 parece estar claramente a dizer que se você não crer, então como é que você pode juntar as duas coisas? A partir de João 3,16 que você vai concentrar-se no homem, você não tem como explicar Efésios 2, 8, 9 e até 10. Mas a partir de Efésios 2, você tem como explicar a questão de que há uma necessidade de eu crer. Porque Jesus disse assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, para você crer, você precisa primeiro que Deus possa agir. Então, o livro de João, por exemplo, é rico em soberania de Deus e responsabilidade humana. Que são duas coisas que nos ajudam a explicar por que as Escrituras sempre mostram que eu tenho que fazer. Parece que as Escrituras dizem que eu tenho que fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo as Escrituras sempre mostram que tudo é pela graça e Deus é quem tem que tomar iniciativa. Então, Jesus, no Evangelho de João, em muitas passagens, deixa bem claro de que tem que ser Deus a agir primeiro e nós respondermos. E a única coisa que sempre vemos nas Escrituras é crer e arrepender-se. Crer e arrepender-se. Crer e arrepender-se. Então, há muito disto que nós temos visto nas Escrituras. Mateus 11, muito interessante. Vinde a mim todos. Vamos lá, vamos às Escrituras. Mateus 11 é muito interessante. Gosto deste texto para mostrar esta questão. Versículo 25, Mateus 11, versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. A primeira coisa que Jesus está a dizer é que Deus ocultou estas coisas. Se nós lermos a partir do versículo 20, vamos ver que Jesus está a falar, ele acusa determinadas cidades que não se arrependeram, mesmo tendo sido feitos milagres, que se tivessem feito noutras cidades, aquelas cidades teriam se arrependido. Então, estas cidades não estão se arrepender, e Jesus chega no versículo 25 e diz, eu te dou graça porque você ocultou isso. Uhum. E por que Deus faz isso? Versículo 26. Ó Pai, porque essa foi do teu agrado. Depois Jesus, no versículo 27, diz, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Não há como uma pessoa conhecer o Filho e o Pai sem que o Filho tenha desejado revelar isso. Fora da vontade do Filho querer revelar, a única coisa que sobra para o ser humano é Deus ter ocultado estas coisas a essa pessoa. Mas não é tudo. Versículo 28 e 29, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então vamos fazer a pergunta. Como que eu posso vir assim, enquanto o Pai me ocultou essas coisas e você não me revelou essas coisas? Então, aqui mesmo, quando você olha o versículo 28, o versículo 28 parece nos dizer que nós temos capacidades de ir para Deus. E, de fato, isso está lá no ar. Mas o versículo 25, 26 e 27 nos explicam
que você não tem como exercitar o versículo 28 se Deus primeiro não tomar iniciativa, conforme o versículo 25, 26 e 27. Então, a partir do momento em que parece que as escrituras mostram-nos que o homem tem que fazer alguma coisa, depois não temos como explicar o posicionamento reformado da soberania e da graça de Deus. Mas a partir do argumento da soberania e da graça de Deus, temos como mostrar como é que, de fato, isto que a Bíblia mostra que é exigido ao homem pode acontecer. Espero ter sido claro o suficiente. Uau, para mim foi. Então, o meu argumento, uma das coisas que me convence é isso, que olha, é Deus que tem que agir primeiro. Ainda que a Bíblia me mostre que eu tenho que fazer alguma coisa, eu não tenho capacidade em mim mesmo para fazer isso. É aqui que entra o argumento da depravação total. E isso está ligado à questão da eleição, à questão da predestinação que eu estava aqui a falar. Então, uma maneira resumida de você ligar as duas coisas, porque também temos que ser justos e honestos com as Escrituras. Aonde as Escrituras nos mostram que temos que fazer alguma coisa, que alguns irmãos pegam isso como ênfase, é apenas uma responsabilidade do homem. Só que o homem não tem como executar o que lhe é obrigatório, o que é sua responsabilidade, sem a ação primária da soberania de Deus. Então, a maneira simples de olhar esses textos, que parece que dizem que o homem tem que fazer alguma coisa, mas Deus tem que fazer alguma coisa, é sempre olhar no equilíbrio ou no casamento entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E eu penso que todas as Escrituras estão banhadas de responsabilidade humana e soberania de Deus. Em que se Deus, que é soberano, não agir primeiro, o homem, na sua falência, não tem como executar a sua responsabilidade. Eu chamo isso de fé reformada. Eu, com base nesse testemunho, que tem outras perguntas também, eu poderia perguntar, ok, mas como é que eu posso conciliar essa fé reformada, a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Porque mesmo no Atos 2 encontramos ali a falar que vocês mataram Jesus, são culpados. E o mesmo versículo, atenção, o mesmo versículo diz que, olha, foi o próprio Deus que fez isso. E acredite que consultei muitos eruditos através de livros, mas sempre a resposta que eu ouço é não sei, mas tudo está lá, então não sei, talvez para ser bem poder. Há um momento em que, de facto, chegamos para dizer, eu não sei, mas eu acredito. Porque uma é buscar, no uso da nossa lógica, entender algumas coisas que não fazem sentido na Bíblia para nós. A nossa lógica não é suficiente para nos saciar no que para nós às vezes não faz sentido. É por isso Paulo, em Romanos, capítulo 9, quando ele fala de que dos dois gêmeos, que Deus escolhe um e rejeita o outro. Depois, então por que Deus ainda reclama? Ele é que rejeita alguém. E Paulo, a resposta dele foi, quem és tu para discutir com Deus? Então, Paulo também está a dizer, olha, há um momento em que nós já não temos o que dizer sobre as realidades que a Bíblia está a nos dizer, mas nós aceitamos. Então, quando a nossa lógica não é suficiente, nós cremos, porque de facto nós vivemos pela fé, o justo vive pela fé, nós vivemos por crer. A Bíblia tem argumentos lógicos que nós entendemos, sim, tem. Mas nem tudo é perceptível via argumento lógico. É por isso, em Deuteronômio 29, 29, temos a verdade de que aquilo que é revelado é para nós. Mas aquilo que Deus não revelou, aquilo que Deus não deu os detalhes, é para Ele. A Bíblia, o que tem, não é exaustiva em tudo. Mas a Bíblia só tem o suficiente para nos conduzir ao conhecimento de Deus e à nossa salvação. Isso está completo nas Escrituras. E isso é só pela fé. Mas a outra coisa que pode ser dita é a questão dos decretos de Deus. É outra doutrina que bate muito. Porque você chega um momento que você já não entende como.
É por isso, por exemplo, alguns lutam muito com a doutrina da predestinação, porque não entendem como é que um Deus que é santo, é perfeito, não pode pecar. Puro de olhos que não pode ver o pecado. Como é que um Deus assim pode predestinar algumas pessoas para o inferno? É aqui onde se nega a doutrina da predestinação. Mas a Bíblia está cheia da doutrina da predestinação. Se nós não afirmarmos a doutrina da predestinação, deixamos de afirmar o que Deus disse. Então, eu diria que há algumas coisas que nós não temos como explicá-las segundo a nossa lógica, mas afirmamos-las conforme a nossa fé, porque está escrito. A nossa base é escriturística, é a Bíblia. Se Deus falou, ainda que eu não entendo, eu creio. Então, acho que isto um pouquinho responde a pergunta. E eu concordo com os outros que chega um momento e diz não sei. Porque falta um momento que você diz, eu não sei. Como é que Deus... Algumas coisas nós vamos entender, mas nem vamos entender tudo quando nós chegarmos na eternidade. Algumas coisas vão fazer um pouquinho mais de sentido, mas nunca vamos entender tudo. Porque a partir do momento que entendermos tudo, nós também seremos iguais a Deus. Enquanto isso não acontecer, que nunca vai acontecer, alguma coisa ainda vai nos faltar para entendermos o Deus que não pensa como nós, de cujo conselho dele é superior a todo outro conselho, e o conselho dele não foi dado por ninguém, e ele não vê como o homem vê. Deus é muitas vezes altíssimo. Então, a lógica não é suficiente, a usamos, mas a fé é o nosso ponto final naquelas coisas que nós não entendemos, mas as afirmamos, porque a Bíblia diz. Eu gostei dessa colocação. Eu tenho minha lista de perguntas que vou fazer para Jesus quando chegar no céu. Que, por exemplo, como é que um Deus pode ser um e três ao mesmo tempo? Então, tenho umas perguntas que vou fazer para Jesus pode até responder ao irmão, mas você não perceber ainda. Mesmo lá no céu. Não, é verdade. Porque Jesus tem a mente de Deus. A mente de Deus é divina. E a nossa mente não é divina. Tem coisas na mente de Deus que funcionam como Deus, que nunca vão caber na nossa cabeça, porque nós não somos Deus. Nós sempre vamos ser criatura. Nós sempre vamos ter um início. Nós vamos viver para a eternidade, mas nós não somos eternos. Mas Deus é eterno. A sua mente é eterna. E na sua mente eterna cabe toda a eternidade. Na minha mente finita, no sentido de que eu tenho um início, a partir do dia em que eu nasci, vou viver até a toda a eternidade, mas eu tenho um início. Eu não tenho capacidade. Eu ainda sou uma criatura, mesmo no céu. Não tenho capacidade de ter a mente de Deus. Então, mesmo no céu, algumas coisas Jesus vai nos responder, mas mesmo assim não vamos perceber. A única diferença é que nós vamos estar alegres em estar com Ele. E isso é suficiente. Eu, como crente, não preciso compreender as coisas como Deus as compreende. Eu, como crente, eu estou alegre em que Ele me amou, me perdoou e me salvou e me levará para a glória e viverei com Ele para sempre, contemplando aquela glória que nunca vai caber na minha mente. Mas vou me alegrar naquela medida que Ele vai me dar. Então, mesmo no céu, irmão, podemos ir com as nossas listas. E Jesus pode se dar o trabalho de nos responder, mas ainda não vamos entender como Deus as entende, porque nunca vamos ter a mente de Deus. No dia que tivermos isso, seremos Deus. Pensando até essa lógica, pelo menos o mais importante, estarei lá com Jesus, Isso me basta. É infinitamente mais do que... Mostra-nos o caminho. Eu estou contigo. Até hoje você não está a ver. Você já tem. Esse é um princípio bíblico. Se temos o Senhor, temos o que precisamos. Temos o suficiente. E o suficiente não quer dizer que essa palavra é suficiente às vezes. O suficiente não é que tenha uma medida que pode atender um pouco do que eu preciso. A suficiência de Jesus é que
Em Jesus temos 100% do que precisamos. Não precisamos de mais. Então, o suficiente em Jesus é que nós temos 100% do que precisamos. Quando nós estivermos no céu, o conhecimento que nós temos é suficiente para nós vivermos diante de Deus. As outras coisas pertencem e sempre pertencerão a Deus. Amém. Amém. Pastor Ibrahim, será que, indo no contexto mais pessoal, né? Será que logo que se converteu se deparou com a doutrina da graça? Porque escreveu como conheceu, mas ainda tenho dúvida, será que primeiro foi arminiano? Não sei se a colocação está aí, espero que não seja ofensiva colocar assim, não é, né? Mas estou a dizer, será que antes não era reformado, depois chegou um tempo que virou reformado, ou logo se converteu numa igreja reformada, ou seja, eu fui muitas coisas. Fica mais interessante ainda. Eu fui muçulmano, eu fui mazione, em Maputo temos uma igreja, no centro também já tem muito. Eu fui mazione, depois meu avô era pastor, andei numa igreja, acho que era presbiteriana, não lembro bem o nome. Meu avô era pastor e plantador de igrejas, então depois mudei para Nampula. Quando cheguei na Nampula, meu tio, que eu chamo de treinador, foi um instrumento nas mãos de Deus para mim. Foi muito rico, mano. Essas todas as religiões. Disse para eu escolher. Se eu quisesse ser muçulmano, não tem problema, podia ser muçulmano. Se eu quisesse ir a uma igreja, não havia problema. Se Allah te rejeitasse, Jesus. Podia ir a uma Se a uma Jesus te igreja. rejeitasse, Allah. Brinca. Então, meu tio era de. Eu acho que o pensamento, a preocupação do meu tio era que em Nampula, longe da família, eu não ficasse sem religião. Tivesse um grupo que possivelmente podia me socorrer em algum momento. Mas a esposa do meu tio, na altura, andava na igreja onde eu, enquanto crente, conhecia as doutrinas da graça. Então eu escolhi ir para lá. Foi a primeira vez que eu ouvi o evangelho com um pouco mais de sentido. A pregação lá, alguns pastores, obviamente, o ensino. Depois é uma igreja em que nós tínhamos muita liberdade para estudar, aprender, fazer curso, ler. Então eu dou graças a Deus pelos pastores que eu tive. Foi quando depois fui batizado, conheci a Cristo e fui salvo. Eu conheci as doutrinas da graça depois da minha salvação, da minha conversão. Anos depois, nos casou meses. Eu fui batizado em 2007 e a minha conversão chegou em abril de 2008. É uma história longa, senão vamos perder tempo. E continuei, fui crescendo com cursos, fazendo pequenos cursos, liderando alguns grupos na igreja. Só quando tive acesso à literatura formada e que as coisas começaram a fazer, comecei a ver algumas diferenças. Porque todos nós temos algum sistema de interpretação das escrituras. Então, quando eu comecei a conhecer a fé reformada, eu vi um sistema mais coerente com a interpretação, do ponto de vista de interpretar as escrituras. Foi aí que eu me tornei reformado nesse sentido. Então, foi muito tempo depois de ter conhecido a Cristo, de ter sido instruído no Evangelho e crescido. A grande diferença é sempre esta: como argumentamos a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Como é que ensinamos sobre a graça, sobre a eleição, sobre a predestinação, que está tudo ligado, sobre a certeza da salvação. Então, estas doutrinas, porque para mim, há quem diga assim, eu já ouvi isso muitas vezes, não podemos discutir doutrina porque a doutrina divide. Isso é verdade. A única coisa que as pessoas não acrescentam é que a doutrina também une. Para mim, a doutrina não só une, protege da direção. Se você acredita que você vai perder a salvação, você acredita num Deus que não te salvou totalmente.
o Deus que não te salvou totalmente não é o Deus da Bíblia. Não é coerente com as Escrituras. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar nestas coisas, a ter essas perguntas, foi quando, sabe, quando eu penso que eu vou perder a salvação, eu não estou a louvar a Deus como deve ser. Eu não sou um verdadeiro adorador, porque nós temos que adorar a Deus segundo o que a Bíblia diz. Quando eu estou a adorar a Jesus, estou a adorar aquele Deus que me salvou completamente e não deixou nada para mim. Esta é a doutrina que me liberta, e me liberta não só porque alguns dizem assim, vai me libertar para eu pecar, porque eu vou pensar que a graça então é suficiente, então posso pecar. Não, é o contrário. A doutrina nos protege no sentido de que nos garante de que Cristo nos amou. E nos amou até o fim. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Não deixou nada. Ele diz, quem está na minha mão, ninguém pode tirar da minha mão. Essa é a certeza da salvação. E ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. E em Efésios, a Bíblia diz que ele nos amou antes da fundação do mundo. E Romanos, capítulo 8, vai dizer que aqueles que ele predestinou, aqueles que ele preparou para si mesmo. Então, ao saber dessas coisas, eu vou olhar a Deus de uma maneira diferente. Estou olhar a um Deus absolutamente soberano. Um Deus que me conquistou apesar das minhas resistências e me trouxe para si mesmo. Me amou apesar de eu ser quem sou. E está cada vez mais me amando e me purificando e me ensinando a caminhar com Ele. A graça de Deus não foi só quando Ele me salvou. Hoje eu experimento a graça de Deus. Amanhã vou experimentar ainda mais. Cada dia que passa eu compreendo muito mais a graça de Deus. A fé reformada fez mais sentido para mim. E me libertou para viver ainda mais, amando ainda mais esse Deus. Estes irmãos que acham que são livres, não necessariamente. Você entra numa igreja que as pessoas estão muito alegres, a cantar, a dançar, mas a doutrina daquelas pessoas, no fim, faz elas terem medo, porque elas não sabem se são salvas ou não. Eles não sabem se são salvas ou não. Mas quando falam na boca, nós somos vivos, cantam, saltam, dançam, gritam, pulam, marcham, os jovens ali estão a marchar, as mamanas estão a... O pastor está a pregar com força, a transpirar. Mas no fim do dia, eles têm medo, porque não têm certeza da salvação. A doutrina deles é uma doutrina que lhes incomoda, lhes perturba e nunca lhes dá conforto e consolo. Não é a doutrina bíblica. Então foi assim que as doutrinas da graça, e quando digo doutrinas da graça agora não estou a dizer só essas 5, estou a dizer todas elas, a justificação, o chamado eficaz, a predestinação, a certeza da salvação, o perdão completo que é em Cristo, todas essas coisas. É que me fazem ser reformado, no sentido de que eu vejo estas promessas sendo reais. E eu agora, quando chego para dormir, eu durmo mais à vontade, porque eu sei que o meu Redentor vive. Poxa, essa declaração... Então, acho que isso aqui é ser reformado. Quem não é reformado, no sentido de acreditar nas doutrinas da soberania de Deus na salvação, todas elas, é uma pessoa que sempre vive comigo. Pensa que Deus pode lhe salvar hoje e lhe rejeitar amanhã. Esse não é o Deus da Bíblia. Tiago 1 diz que em Deus não há variação nem sombra de mudança. E é só nele que vem tudo que é de bom que nós podemos ter. Então, a teologia reformada é mais coerente com essas coisas. Não é uma questão de preferência, é uma questão de coerência bíblica. Poxa, tipo, Ibrahim hoje me convenceu. O nome dele eu vou colocar no livro da vida. Hoje fracassou, pode riscar. Dia sim, dia. Se fosse, no meu caso, eu acho que Deus ia cansar se fosse esse Deus que me salvou, porque... Salvo um dia, quer dizer, um dia no céu, no reino do céu, ou no paraíso, outro dia no inferno. Então, você nunca sabe. Na fé reformada nós sabemos.
Sim, é salvo de manhã, À tarde, às perto da 12. E tem aqueles que cada domingo são salvos. Sem falar mal, sem criticar, mas é uma questão para nós refletirmos. E até nós, os pastores, que talvez também tenham essa prática, porque eu prego hoje, e quem aceita Jesus hoje? Algumas pessoas vêm para frente. É uma prática que talvez não faz parte da nossa conversa, mas é uma prática que por si só já prejudica as próprias pessoas. Porque no domingo seguinte, a própria pessoa quer aceitar de novo a Jesus. Quase sempre quer aceitar sempre a Jesus. Do ponto de vista de doutrinas reformadas, nós vemos que quando você aceitou a Jesus, você já aceitou, já está. Agora o que nos sobra, o que nos resta é caminhar com Jesus pro resto da vida. Vamos cair, mas temos um advogado diante do Pai. 1 de João, capítulo 5. Deixa-me só ler esse texto que é interessante. É interessante também. Capítulo 1 de João. Capítulo 1, mas o ponto para mim é o capítulo 2, versículo 1. Capítulo 1, só para pegarmos. Se confessarmos os nossos pecados, embora o versículo 8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pode aqui começar uma outra discussão, mas a questão é que Jesus é o advogado que nos representa sempre diante do Pai, que está sempre, não só a interceder por nós, segundo a palavra de Deus, mas sempre a nos defender diante do Pai, em todo momento. Por isso, se todavia pecar, temos um advogado. A nossa situação diante do Pai já está resolvida por causa do advogado que nos apresenta diante do Pai. Sempre. Amém. Amém. Oh, muito obrigado, pastor Ibrahim, por compartilhar esse testemunho conosco e por esses esclarecimentos. Tenho aqui algumas dúvidas que nos colocaram, mas antes dessas dúvidas aqui, prefiro fazer mais uma pergunta ou duas, depois vou responder. Aliás, vou colocar... Vamos ver se somos breves agora. Sim. Tem algumas pessoas que dizem que a fé reformada ela tem suas bases nos homens. Nos reformadores, estamos a falar de Calvino, Zwingli, o Calvino e entre outros. Mas a pergunta que trago aqui, a fé reformada tem sua base nos homens ou na Bíblia? Eu sei que já respondeu essa pergunta, mas de uma forma tão... Para os motivos, duas coisas. A fé reformada não tem base nos homens. Porque os homens que são apontados, eles nunca apontaram para si mesmos. Sempre apontaram para as Escrituras. Eu lembro Martim Lutero, uma das coisas que ele disse naquele dia do seu julgamento, ele diz, convençam-me conforme as Escrituras. Não vou me mover, a minha consciência não me permite, se vocês não me convencerem, à luz das Escrituras. Então, a fé reformada não tem base nos homens, mas tem base nas Escrituras. O argumento da fé reformada não é no nome de uma pessoa, mas é sempre nas Escrituras. Mas também temos que ser honestos, todos nós. Todos os movimentos cristãos começam com alguma pessoa. Quem acusa a fé reformada de estar baseada numa pessoa, vamos abrir aspas, admitir essa possibilidade, minha pergunta para essa pessoa é: o que ele acredita está baseado em o quê? É um sistema que ele criou
essa pessoa criou, ou também está atrelado a algum sistema de interpretação das escrituras. O arminianismo é um sistema de interpretação das escrituras. O calvinismo também é um sistema. Testemunhas de Jeová também. Sétimo dia também. O catolicismo também. Então, o que nós fazemos é, vamos lá pegar, vamos lá colocar numa vitrine o catolicismo, o arminianismo, o calvinismo, testemunhas de Jeová, os adventistas, os mórmores, vamos colocar todos esses numa vitrine. Depois, vamos apontar para as escrituras, a partir do ensino de cada um deles, e vermos qual é mais coerente com as escrituras. O que é mais coerente com as escrituras? Então, esse é que está mais próximo das escrituras. Esse é que eu vou seguir. Mas, todos esses, até tem, alguns deles têm nomes dos seus principais líderes. Então, qualquer um deles que a pessoa vai dizer, eu sou adventista, eu vou dizer que esse está atrelado a fulano. Então, você está a seguir o adventismo como sistema ou está a seguir fulano? E qual é o motivo que faz você seguir determinado sistema de interpretação? Alguns só criticam na base daquilo que ouviram. Alguns, a decisão, por exemplo, alguns são arminianos, mas não são conclusões pessoais que fizeram. Então, para mim, quem é o que é, pega e faz um estudo, faz uma comparação. Aliás, como já disse no início, temos a inteligência artificial que já pode nos facilitar para isso. Faz uma pesquisa e procura ver qual é mais consistente com as escrituras. De novo, repito esse desafio. Então, para mim, o ponto é esse. Já respondeu. Tem base nas escrituras. Antes de colocar vossas perguntas aqui, vou fazer mais uma pergunta. Há pessoas que dizem que a fé reformada é uma fé fria. Okay. Os reformados são pessoas que talvez vão, talvez fiquem sentido. Eu não sei em que contexto e depois saem. Então, o que tem a dizer sobre isso? Gosto disso. Vou começar de um ponto. Você já viu que os reformados, a maioria deles, quando pregam, na minha opinião, trabalham com texto, trazem estrutura. Mas os outros, quando pregam, ficam a saltar, correr para lá, em nome de não ser frio. Então, ficam agitados. Minha pergunta é, será que Jesus, quando estava a ensinar, fazia isso? É muito interessante. Temos que pensar assim, se nós estamos a seguir a Jesus, temos que estar um pouquinho mais próximo de como ele fazia as coisas. Eu não vejo Jesus ali no barco, a saltar de um lado para o outro, a ensinar as pessoas. Ao ler as escrituras, me parece que o ambiente em que Jesus está a ensinar é um ambiente calmo, em que as pessoas podem prestar atenção e ouvirem com clareza. Jesus não me parece que fica a saltar de um lado para o outro em nome de não estar frio, ou em nome de estar quente, ou em nome de estar cheio do Espírito Santo. A mesma coisa eu não vejo com os discípulos. A maneira como nós vemos Paulo, mesmo as cartas, quando você lê, você vê que o contexto do ensino é mais ou menos igual ao contexto da sala de aulas na escola. Imagina um professor que está a saltar de um lado para o outro. Não. O professor, quando quer explicar a matemática, explica com A e B, com critério, porque os alunos devem observar e entender o que está a acontecer. Talvez isso não seja muito convincente como está, mas para mim eu começaria nesse aspecto. Eu não vejo Jesus saltando de um lado para o outro, caindo, empurrando pessoas em nome de não ser frio. Jesus tinha o objetivo de pessoas não verem espetáculo, mas ouvirem a palavra de Deus. Se nós queremos que as pessoas ouçam a palavra de Deus, entendam a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus, tentar entender o que ela está a dizer e transmitir isso com o objetivo de que as pessoas entendam como Jesus fez. Essa é uma outra maneira.
Se alguém chama de ser frio o buscar um entendimento claro das Escrituras e o reverenciar Deus como Ele está a dizer nas Escrituras, então eu acho que temos que, de novo, a questão de voltar às Escrituras e ver os modelos bíblicos de como nos parece que o culto era. A justificação pode ser do Pentecoste. No Pentecoste, as pessoas estavam a ouvir muito barulho lá fora, do lado de fora. Isso é interessante porque talvez dois argumentos nesse aspecto. No dia da descida do Espírito Santo, não temos uma instrução sobre como é que deve ser o culto. Aliás, a igreja ainda nem era igreja, no sentido de que reunida num sítio para termos uma forma litúrgica. Mas, por exemplo, em 1 Coríntios, em particular capítulo 14, temos instruções de como é que tem que ser o culto. 1 Timóteo 2, também temos instruções de como é que tem que ser o culto. Então temos duas coisas que eu costumo, também outros talvez já disseram isso. Temos indicações e instruções, ou imperativos, por assim dizer. Há sítios que a Bíblia só nos diz o que aconteceu. Eu acho que isso aconteceu no Pentecostes. A Bíblia só nos diz o que aconteceu. Mas não é o modelo, ou não é a forma. Mas há sítios que a Bíblia nos diz o que devemos fazer. Então, eu acho que o Novo Testamento é claro, em 1 Coríntios, em 1 Timóteo, de nos dizer como é que deve ser o culto. E Atos 2 está a nos dizer como deve ser o culto. Atos 2 está a nos dizer o que aconteceu na descida do Pentecostes. Então, se nós queremos saber como é que cultuamos, temos que ir a toda a Bíblia e ver como é que isso aconteceu. Porque é isso que vai glorificar mais a Deus. Eu não me sinto frio. Antes, pelo contrário, eu me sinto a ferver. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz, se vocês ficam só a fazer barulho ou a falar coisas que não se entendem, como é que vão se edificar mutuamente? E se chegar alguém que não é crente, como é que vai perceber o que está acontecendo? Não vai pensar que vocês estão malucos? Então, em nome de não estar frio, as pessoas fazem espetáculo, teatro no culto dominical. Desculpe, mas o que eu tenho visto são teatros. Nós, os pastores, ou parte de nós, os pastores, estamos a fazer teatro. A igreja está a fazer teatro. E em nome de não estarmos frios. Mas eu acho que quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos muito mais quentes do que a agitação sem algumas pessoas, algumas delas talvez são até irmãos, que ficam agitadas, elas mesmas não sabem por que estão agitadas. Para elas mesmas não estão conscientes, não estão claras sobre o que realmente está acontecendo com elas. Mas se você chega neste lado que se pensa que está frio, as pessoas estão um pouquinho mais claras. Não estou a dizer que estes crentes são melhores que outros crentes. Estou a falar do ponto de vista de as pessoas estarem elas mesmas conscientes do que estão a fazer. Veja lá uma pessoa agitada a cair do outro lado. Depois vai perguntar, por que vocês estão a fazer aquilo? A pessoa não sabe. E isso tudo em nome de não ser frio. Então acho que há uma falha em vermos a instrução bíblica sobre como que deve ser o culto. Repito, Atos 2, não temos instrução sobre o culto. Temos informação do que aconteceu na descida do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, em 1 Timóteo 2, temos instrução de como que deve ser. Se estamos a seguir as Escrituras, não deve ser de acordo com o que nós achamos, se estar frio ou estar quente.
deve ser de acordo com a prescrição de Deus para nós. Se nós estamos a adorar a Deus de uma maneira que Ele não gosta, ou Ele não quer, ou Ele não disse, ainda que pareça que não estamos frios, estamos mais frios do que os que pensamos que estão frios. Então temos que ter cuidado. O critério não tem que ser as nossas opiniões, as nossas preferências, mas o que é Deus. Muito interessante. Acho que se a base é essa aí, que outros dizem, usam para se justificar não ser frio, se é no ato 2, eu não vejo pessoas a rebolarem ali, Também não. a rodopiar Também não. e a fazer escândalos em nome de estar cheio do Espírito Santo, como tenho visto. Então, só estou a concordar que realmente há necessidade de se julgar o que é frio, o que é ser frio Sim. mesmo. E ir nas escrituras e ver como é que é exatamente. Eu já estive num culto de irmãos. Você vê pessoas a chorar. Chora-se. Chora-se. Quando o Espírito Santo toca, as pessoas choram. As pessoas caem de joelhos. Isso é ser frio. Se isso é ser frio, talvez devamos ser. Sim. Eu estou claro. Ok, queria fazer mais perguntas, mas para não ser... não me crucificarem, eu vou começar a fazer as vossas perguntas aqui. Vamos lá ver. Ok. Poderia entrar na página do COSO, no Facebook, para ver se tem perguntas, porque eu tenho outras perguntas aqui só para não deixar passar. Eu vou ler para o pastor aqui algumas que eu tenho. Coloque por mim essa questão. Primeiro, o que significa fé reformada? O pastor já respondeu, e com muita clareza. Será que esse termo fé reformado, a fé reformada é adequada? Acho que já respondeu, né? Mas podemos pular por outras. São várias perguntas. Se é adequado ou não é um pouco difícil, mas é o que vem se usando. É a identidade. Sim, então sim. já está. Okay. É como me perguntar, será que é adequado você ser chamado de Ibrahim Mohamed Ibrahim? Meu pai achou que eu devo ser Ibrahim Mohamed Ibrahim. Sou. Pode não ser adequado, mas sou. É isso. Sim, vamos. Obrigado. E outra pergunta. Não estaremos com isso a fomentar faccionismos no seio do cristianismo? Faccionismo, isso quer Divisões. Dizer? Divisões. Exatamente. É o que eu disse antes. Quando disse que mais. Algumas pessoas pensam que a doutrina divide, então não pode ser discutida. Uhum. Mas, para mim, a doutrina esclarece, direciona, protege e até faz crescer. Nós podemos não discutir os assuntos com medo de nos dividirmos. Mas talvez, quando nos dividimos, não estamos unidos. Estamos mais divididos do que unidos. Porque imagine como é que dois andarão juntos se não estão de comum acordo. Se o irmão está a ver que perde-se a salvação, eu estou a ver que não se perde a salvação. Mas, ok, não vamos falar sobre isso, vamos ficar calados. Estamos unidos ou estamos divididos? Divididos, é claro. Então, vamos colocar os pratos na mesa. Porque se os dois não estão unidos, não estão em comum acordo, mesmo se andarem juntos, não estão unidos, estão divididos. Então, vamos deixar... Então, para mim, não é necessariamente... Chega a divisão, mas ao mesmo tempo é um esclarecimento. É separar. É agrupar, vamos assim dizer. Eu queria dizer os bodes, mas eu não vou ter. É agrupar. Porque alguns irmãos que não acreditam numa coisa ainda são irmãos. Assim Fique bem claro, o pastor disse os irmãos que não acreditam numa coisa. Nem todos que não acreditam nas doutrinas da graça, na fé reformada, não são crentes. Nem todos. Alguns, de facto, são, e alguns eu tenho a alegria de chamá-los irmãos. Só não estamos a entender. Eu expliquei isso da última vez. Só a diferença é para onde cada um de nós se dirige. Nós, os reformados, olhamos para Deus como soberano. Os outros olham para o ser humano. Não quer dizer por isso que Deus não nos salvará.
Deus ainda pode nos salvar, mas é perigoso e atrapalha. E a sua fé não está baseada na verdade. Esta é a minha grande preocupação. Deus ainda pode vir a salvar essa pessoa, mas o único problema é que essa pessoa passa toda a vida a olhar o Deus da Bíblia, não como o Deus da Bíblia é, mas olhar um outro Deus. Então, esse é o problema da minha igreja. Então, em defesa da verdade, usando a cunhada aqui, temos que dizer o que é a verdade. Não podemos ter o medo de divisão, de fracionismo, não dizendo a verdade. É preferível dizer a verdade do que não dizer a verdade. Temos que conhecer a verdade, que é ela que vai nos libertar. E se eu não falar para o médico o meu problema, vai ser difícil ele me dar um bom diagnóstico. Esse é outro aspecto. Com certeza. E outra pergunta é, como saber que realmente a igreja em Moçambique está sendo reformada? Essa pergunta é muito interessante. Como é que... Como saber? Sim. Eu penso que o movimento de voltar para as Escrituras e o movimento de colocar Deus no seu lugar está, de alguma forma, a crescer. Como é que vamos saber disso? Vamos saber disso quanto mais tivermos igrejas reformadas a serem plantadas e estruturadas nos princípios da fé reformada. Mas, ao mesmo tempo, vamos vendo à medida que pessoas estão curiosas, querem saber sobre isso. E mais pessoas estão conhecendo cada vez mais a fé reformada. Através da literatura, através das redes sociais, pessoas estão cada vez mais conhecendo. Há um maior interesse, sim, de procurar saber. Então, acho que esse é um sinal. Então, quanto maior for o número dos que buscam informações sobre a fé reformada, e provavelmente venham se apegar a ela, e quanto crescente for o número de igrejas reformadas, plantadas, identificadas. Podemos dizer no sítio X, na província X, no bairro X, no distrito X. Então, essa é uma forma de ver os reformados. Sim. Essa é a minha intenção. Com essa abordagem aí, pastor Ibrahim, acho que também pode se associar com outra pergunta do irmão aqui. Há realmente uma necessidade para isso? Na Oeste aqui, quais são os sinais evidentes que a igreja Moçambique está sendo reformada? Acho que o pastor Ibrahim já disse que essas principalmente a plantação de igrejas reformadas. Quanto mais nós sabermos que temos uma igreja reformada, sítio X, não sei se isso faz parte, mas já agora é abril, nós vamos ter um encontro de igrejas reformadas. Essa é uma das formas. Isso vai ser em Caia. Então, os do Sul, os do Centro, do Norte, todos vamos reunir em Caia. E lá nós estamos simplesmente à procura de indivíduos reformados. Estamos à procura de igrejas reformadas. Até aqui temos mais ou menos 24 igrejas Glória a Deus. que estão, pelo menos, e ainda não temos o Sul registrado neste caso. Então, para mim, este também é um outro indicador. Já há um movimento que vai se unindo, que vamos nos conhecendo e vamos nos reconhecendo como reformados. Então, acho que essa também E esse será o primeiro encontro de igrejas a nível nacional, igrejas reformadas. Nunca tivemos isso antes. Então, já é um sinal de que existem, talvez estão espalhados, talvez não nos conhecemos como está, embora numa região e noutra nos conheçamos, mas agora é para nos unirmos e formarmos uma única rede que nos conhecemos. Então, acho que esse também é um outro sinal, nunca tivemos isso. Glória a Deus por isso. E é bom, gostei disso. Aí, tem essa pergunta que eu deixei passar aqui, mas será que há necessidade mesmo disso? Ou seja, há necessidade da reforma em Moçambique? Sim, há. Simplesmente porque a glória de Deus está sendo arranhada. Isso para mim resume tudo. Estamos a arranhar a glória de Deus e estamos a dar as costas à Bíblia, com a Bíblia na nossa cara. Nós não estamos a fazer o que a Bíblia está a dizer, mas com a Bíblia aberta na nossa cara. Então, há necessidade de voltarmos para as Escrituras. Não só abrirmos as Escrituras. Quando dizemos voltarmos às Escrituras, estamos a dizer, vamos às Escrituras
e deixarmos as Escrituras nos dizerem o que Deus quer. O que acontece com muitos de nós, estamos a ir às Escrituras para nós dizermos o que ouvimos com alguém. Então, nós temos que deixar as Escrituras dizer. Então, há necessidade disso por causa disso. Porque a soberania de Deus está sendo arranhada. Está sendo arranhado por aqueles que deviam afirmar a soberania de Deus, apresentar a soberania de Deus. Nós mesmos é que estamos a arranhar, estamos a cuspir na soberania de Deus, que é o fundamento de nós sermos o que somos. Então, a partir do momento em que a glória de Deus está sendo arranhada, há necessidade de se tratar isso. Para mim, isso é suficiente. Interessante. E tem outra penúltima pergunta aqui. Não sei se tem mais aí, mas... Oh, que bom. A pergunta é, por que esse reforma... esqueci essa. Por que essa reforma não é acompanhada por uma transformação social e cultural como aconteceu em outros quadrantes do mundo? Boa pergunta. É interessante que esse é um outro aspecto fundamental da fé reformada. Onde houveram revoluções econômicas, exatamente como está a pergunta, sempre foi aonde a fé reformada atuou. Bom ponto. América, por exemplo, com os puritanos. Sempre onde a fé reformada. Então, uma das suspeitas é que talvez estamos a começar. Talvez. Porque estamos numa fase inicial, o impacto não é imediato. Então, para mim, a grande justificação seria: estamos a começar. E temos que orar. Eu entendo. Imagine se tivéssemos governantes reformados. Seria espetacular. Imagine se tivéssemos professores reformados nas escolas que entendem que a responsabilidade deles diante de Deus é fazer com que Deus seja glorificado através de uma junta que eles estão a ensinar. Imagine se tivéssemos enfermeiros reformados que sabem que eles são instrumentos de Deus para abençoar cada doente que está nas suas mãos. Assim como Cristo se ofereceu de graça para salvá-lo, ele agora, como enfermeiro, com a técnica que Deus o deu, tem a responsabilidade de ajudar a pessoa que está ali, que tem necessidade, sem cobrar na maternidade, sem desviar medicamento no hospital, mas sabendo que todas as coisas que Deus coloca ali, Deus está a colocar para a glória dele, e que ele é um instrumento para a glória de Deus. Se os chefes do quarteirão, dos quarteirões fossem reformados, no sentido de que, como chefe do quarteirão, eu sei que estou aqui para servir a Deus, para a glória de Deus. A glória de Deus está em primeiro lugar. E muito mais. Imagine esses que lideram os partidos políticos no nosso país, se fossem pessoas que sabem que, de fato, Jesus Cristo morreu para salvá-los. Ele fez isso por graça e ele os convidou para serem instrumentos neste reino que agora está a expandir cada vez mais. Então, nós precisamos que esta fé reformada alcance os principais atores da sociedade moçambicana. Então, quanto mais a fé reformada cresce, é divulgada e é conhecida, não simplesmente como um sistema teológico, mas como um sistema de vida e de comunhão com Deus que nos chamou na sua graça para vivermos e respirarmos oxigênio graça. Aí é que vamos ter a mudança que nós precisamos. Enquanto as pessoas não respirarem oxigênio graça, vamos ter dificuldade. A minha resposta básica seria que estamos a orar, vamos continuar a orar todos nós, a trabalhar e a difundir. Quanto mais nós entendemos a fé reformada, mais teremos pessoas sinceras, crentes devotados a Deus. E quando temos crentes devotados a Deus, vamos ter melhores servidores em toda a área, em todas as esferas da sociedade. Então precisamos disso. Bem claro como o dia. Tem não sei se posso falar sábio, mas um autor que diz que, olha, o mundo está como está. Há muita crise, porque os bons não querem governar. É verdade. Só aplicando isso
se nós colocássemos, como diz Provérbios, se o justo governar, as coisas ficam diferentes. Obrigado, pastor Ibrahim. E outra pergunta que me cobraram 2 dias, já me cobraram essa pergunta. Deve ser muito importante essa pergunta. Olha a diferença entre batistas e presbiterianos, porque os dois são reformados. Ok, uma boa pergunta. Tem muitas diferenças, mas talvez eu vou pegar as principais. Talvez não são muitas, mas essas são as principais. Uma, os presbiterianos são pedobatistas, batizam crianças. Os batistas são credobatistas, batizam de acordo com a confissão, com a profissão da fé da pessoa. Enquanto a pessoa não confessar, eles não batizam. Mas isso está ligado ao sistema da teologia desde Gênesis até. Então, essa seria a primeira. A segunda, eu penso que o sistema de governo de igreja também é diferente. Os batistas, no geral, os batistas tradicionais, têm igrejas autônomas. E cada igreja é uma igreja completa, tem seus presbíteros. Acho que os presbiterianos também advogam a pluralidade de presbíteros, mas as igrejas do presbiterianismo me parece agora que não são totalmente. Eles são dirigidos por acho que chamam de presbitério, enquanto os batistas são congregacionais e dizem que cada igreja é autônoma e cada igreja deve dirigir a sua vida, tendo Cristo como cabeça. Então, para os batistas, Cristo é cabeça de cada igreja que existe. O modelo de ato das igrejas do Novo Testamento, que cada uma das igrejas, nós não vemos Pedro ou Tiago liderando várias igrejas. Nós vemos a igreja em Éfeso, a igreja em Éfeso, as várias igrejas em Gálatas, todas elas. Eu espero que isso seja a verdade. Mas os presbiterianos, e tudo isso se fundamenta nisso, olham o sistema das alianças como um único sistema. Tipo, são aliancistas. Eles olham como um único sistema. Aqui podemos levar muito tempo, mas eles olham como um único. Olham as alianças como uma única aliança na qual vem até Cristo. Os batistas veem em Cristo uma nova aliança. Então, aquelas alianças foram existindo, Deus conduzindo a Cristo através delas, mas agora em Cristo temos a mais completa e a mais perfeita, que é diferente das outras antigas. De tal maneira que, para os presbiterianos, o Israel e a igreja não há muita diferença. Só há uma mudança. Por exemplo, a circuncisão em Israel é o batismo na igreja, para os presbiterianos. Por exemplo, enquanto os batistas não. Os batistas veem a circuncisão como uma coisa de Israel, como uma nação, como uma identidade. Mas agora, em Cristo, o batismo é algo que é para os crentes, exclusivamente para aqueles que confessam a Cristo como Senhor. É verdade que eles também têm essa confissão. Então, esses seriam mais ou menos alguns dos pontos que eu diria que qual é a diferença entre presbiterianos e batistas. Obrigado. Já que foi 2 dias a me cobrar, Janeiro, você entendeu a pergunta do Janeiro? Do irmão de nome Janeiro. Então, acho que está bem claro para ti sobre essa pergunta. E também aprendi com a explicação do pastor Ibrahim. E nós temos mais outras perguntas, inclusive tem mais outra pergunta que fizeram no WhatsApp em relação ao tema composto, mas acho que vou pular isso aí. Okay. Sim, porque na abordagem parece existe uma resposta para a tal pergunta. A pergunta que vem, ou seja, o que pastor Ibrahim aconselha a quem quer seguir essa reformada? O que deve fazer? Obrigado. Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que depende da situação da pessoa.
Eu, por muitos anos, estive numa igreja que não é confessionalmente reformada. E quando você está dentro de uma igreja que não é confessionalmente reformada, e você tenta impor, acho que essa é a palavra mais correta, impor a sua nova descoberta, você vai ter problemas com os outros irmãos. Quando você não impõe, você vai ter problema consigo mesmo. Porque você sempre vai ouvir o que está sendo dito. Mas você dentro de si, você luta. Você sente. Não devia ser isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, tens luta quando calas e tens luta quando falas. Então, e depende do que cada um vai escolher. Tem aqueles que lutam silenciosamente. Também outro tipo de irmãos que conheceram as doutrinas da graça, estão inseridos dentro de uma igreja. Então, para mim, depende de como é que cada um se sente, como é que o que cada um acha que é melhor para si mesmo. É difícil dizer, se estás numa igreja, tens que sair. Não daria essa recomendação assim. Há muitas coisas que devem acontecer, há muitas coisas que devem ser vistas, há muitas coisas que devem ser pensadas. A única coisa, por experiência, que eu podia dizer é sempre difícil tentar mudar um sistema. Então, se a pessoa é que mudou, muitas das vezes a pessoa mudou sozinha, ou talvez com 2, 3, 4 pessoas. Vai ser sempre difícil para mudar. Na minha experiência, é mais fácil, por exemplo, se nós estamos a pensar numa igreja que não era reformada e se torna reformada, é mais fácil quando o líder principal, ele mesmo, se torna reformado. É mais fácil mudar toda a estrutura. Mas se você está aqui no meio, você só vai criar ruptura. Você vai dividir os de baixo e os de cima. Então, você já vai ser um problema para a própria igreja, para o próprio corpo de Cristo. Se você está embaixo, esquece. Dificilmente você vai ter alguma chance. Pode influenciar uma ou outra pessoa. O resultado disso é que você vai criar grupinhos dentro da igreja. Você acaba prejudicando o corpo de Cristo. Então, para mim, dependendo da situação de cada um, ore, pense, converse com outras pessoas e veja o que é melhor para o bem-estar do corpo de Cristo. Mas tenhamos cuidado de estarmos a criar essas estruturas dentro de um corpo, dentro de uma estrutura. E não sejamos desonestos com os irmãos que já vinham acreditando num tipo de sistema e a estrutura toda já está criada. Não sei se isso ajuda. Ajuda bastante. Sadamo, menciona o nome de comentário, de irmã que comentou. Claro, se você quiser que fique no anonimato, vamos. E se você quiser que também sejamos livres para falar sem nome também, nós falamos. Então, fique à vontade nas próximas contribuições, contribuir dessa forma. Pastor Ibrahimo, eu sou muito grato ao... O pastor Ibrahimo disse que era muçulmano. Até o nome em si já fala, e depois virou reformado. Aliás, antes de ser reformado, ele estava a seguir no Islã e mais outra religião, por aí. Ele disse que se ela te descartar, Jesus vai te aceitar. Jesus te descartar, ela vai te aceitar. Atenção, eu espero que não pensem que há salvação em outros meios, em nenhuma outra forma, em nenhum outro há salvação a não ser em Cristo Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Tem mais perguntas, mas... Por causa do nosso tempo, acho que vamos deixar para... Pensar num fórum em que só será para virmos responder as perguntas. Quem sabe daqui a sim, sim. Em outras ocasiões, irmão Ibrahim, eu estou muito grato por esclarecer. Eu mesmo aprendi muito e ao mesmo tempo fiquei edificado com a... Como é que fala? Com a contribuição, com a abordagem, estou procurando um termo adequado para isso, mas só quis dizer que fiquei muito edificado. E estamos aqui
na próxima terça-feira, se Deus quiser. E hoje, como vocês viram, tivemos um tema muito rico. E graças a Deus pelo pastor Ibrahim, graças a esse Deus, eu sei que o pastor Ibrahim vai falar que você tem que falar só. Graças a Deus. A glória só deve ir para Deus. Somente Ele. Mas entenderam. Ele entendeu. Na próxima sessão, nós vamos tratar sobre... Será sobre o quê? Ou será surpresa? Os enganadores do cristianismo em Moçambique. E esperamos por você aqui e espero também que o pastor Ibrahim volte mais vezes. Vamos ver. Sim. Sim. E que Deus abençoe você e a sua família. Não deixe de seguir o canal, de se inscrever e compartilhar este conteúdo para mais pessoas, para que sejam abençoados por este riquíssimo contributo, que é cheio de graça também, para que você tenha oxigênio graça. E bênção, que Deus abençoe você e a tua família, em nome de Jesus. Obrigado. Pastor Ibrahim, tem alguma coisa a falar? Então, agradecendo. Já está Obrigado. tudo dito. Muito obrigado.